pastor Alessandro. Deixar o... Amém, vou deixar o Jair lá para o final hoje. Depois eu conto por quê. Amém, pastor Alessandro esteve com a gente ano passado, né? Quem estava aqui lembra que ele pregou sobre a mulher de Ló, né? Não é mais para olhar para trás, irmãos. Domingo de manhã eu preguei numa igreja em São João, uma igreja do pastor André, nosso filhão também pregou aqui ano passado, e uma das mensagens que Deus me deu foi aquela de Isaías, né? Não lembreis mais das coisas passadas, nem considerais as antigas, né? Nós temos mania de ficar dando uma olhadinha para trás, né? Hoje eu estava mostrando umas fotos da minha sogra para a senhora que está cuidando da minha sogra. Estava mostrando algumas fotos dela e sem querer acabei vendo aquelas fotos, né? E é muito difícil porque você vai acompanhando e pelas fotos a gente vê, né, que a minha sogra ela teve uma mudança física, né, muito drástica dos últimos meses, né? E depois eu me arrependi, eu acabei sem querer ouvir aquelas fotos e depois o Espírito Santo lembrou, né? Deixa, passou, né? Tem coisas que não valem mais a pena, né? Passou, o que é passado é passado, né? Deus está o tempo todo nos lembrando que é necessário olhar para frente, né? Para o alvo, que é Cristo. Eu aprendi uma coisa com a pastora Joyce Meyer. Nós só temos direito, estou pregação do ano passado, né? Está contando o tempo, né? Guarda aí, né? Eu sou aqui o coordenador, então não tem direito. A pastora Joyce Meyer ensina, né? Que a única exceção que a gente tem de mexer em alguma coisa do passado é quando ainda não foi resolvido. Então, se tiver alguma coisa no passado, na nossa vida, que ainda não foi resolvido, aí você tem direito de entrar lá para resolver. E aí depois agora você põe a pedra, né, a famosa pedra, e esquece, né? Às vezes não dá para colocar a pedra porque ainda não foi resolvido. Mas depois que foi resolvido, irmãos, esquece, o passado já foi, agora é para frente. Amém? Resumi a pregação do pastor Alessandro no ano passado em 2 minutos. Só que ele pregou totalmente diferente. Amém? Vou chamar aqui agora, quem que eu vou chamar? Vou chamar o Jair, para mim eu quero orar por ele. Né? Depois o Jair vai ter uma participação também aqui. E o Jair vai estar orando pelo Alessandro. Vamos estender a nossa mão. Glória. Papai, estamos aqui reunidos na tua presença. E aqui está um servo teu, com o coração aberto, pronto para ser usado por ti. Doce Espírito Santo, tens liberdade nesse local. Então venha com uma unção especial sobre a vida do pastor Alessandro nesse momento. Enche o coração dele da tua plenitude, para que a gente possa ser impactado pelo poder da tua palavra. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Quem está feliz com Jesus? Que bom estarmos juntos para comemorar mais uma festa das águas, né? Festa da unidade. Pastor Cristian, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, você sabe disso. Uma honra estar junto com os irmãos. Mas sem mais delongas, né? Vamos partir para o que interessa. Em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Romanos, melhor dizendo, capítulo 8, capítulo 11, verso de número 36. Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. É algo que o Senhor tem, nesses últimos dias, ministrado muito forte no meu coração. Como já foi dito aqui, né, a gente tem visto tantos acontecimentos, tantas coisas, e tudo está apontando para o final. A gente vê o que está acontecendo em Israel, a gente vê tudo o que está acontecendo no nosso planeta, né, seja situações climáticas, geopolíticas e assim por diante. A gente percebe que a vinda do nosso amado Jesus está muito próxima. E eu
creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Tamo junto. Que nós somos a geração que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Ele está vindo para buscar. Na verdade, não é Ele que vem nos buscar, é nós que vamos de encontro a Ele. O noivo, quando está esperando a noiva no altar, não é o noivo que sai do altar para ir ter a noiva, mas é a noiva que vem até o altar para ter um encontro com o noivo. E eu creio que a igreja vai sim ter um encontro com o Senhor nos ares. Mas eu creio que nós temos que viver de fato o que verdadeiramente mais importa. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos, nada, mas é fruto do nosso trabalho. Fruto do nosso acordar de manhã, ir para o nosso emprego, ou para a empresa, e ali exercer a nossa função pelo qual a gente se tornou um profissional. E quanto mais você semeia, quanto mais você planta, mais você colhe do fruto daquela semente. Então, tudo que nós conquistamos, tudo que a gente tem, não se compara com aquilo que está por vir. Não se compara com a glória que há de vir. Não se compara com o reino que está preparado para nós. Não se compara com aquilo que o Senhor tem como propósito para mim e para a sua vida. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós possuímos, não se compara com o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O propósito de Deus é muito maior. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, a carta de Romanos, aos Romanos, melhor dizendo, e eu creio que é uma das cartas mais espirituais, que trabalha muito nesse âmbito, né? Onde ele trata sobre a antiga aliança e a nova aliança, ele faz essa transição. Por isso que muitos acham que o livro, a carta dos Hebreus também foi Paulo que escreveu por causa dessa transição que se faz entre a lei e a graça, entre a antiga e a nova aliança. Então a carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira muito enfática, e as cartas de Paulo são muito intromitivas, ela vem para nos confrontar realmente. Ela vem para nos tirar do nosso conforto, do nosso comodismo, para viver algo poderoso e grandioso em Deus. Então nada se compara com a vida que a gente vive. O apóstolo Paulo mesmo diz que aquilo que eu vivia antes, toda a riqueza, todo o conhecimento, toda a sabedoria que eu tinha, não se compara. Eu considero tudo isso como, um nada, diante daquilo que Deus tem para mim, diante da glória que está por vir. Em Romanos capítulo de número 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo abordando alguns assuntos, até mesmo sobre o dom, que o dom de Deus é um presente dado pelo Senhor e é irrevogável. Então o dom que Deus te deu, Deus não toma de volta, ele é seu. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo com o dom que Ele te deu? O que você está fazendo com o dom que o Senhor presenteou você? Mediante a tudo que a gente tem visto, tudo que tem acontecido, tantas pessoas precisando ouvir a mensagem do Evangelho da Cruz, seja por canção, seja por palavra, seja o que nós temos feito com o dom que o Senhor nos deu. E ele termina o capítulo de número 11 dizendo, por que dele? Por ele. E para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Nós aprendemos 3 pontos aqui, mas eu vou compartilhar somente um. Os outros 2 você vai entender quando eu encerrar essa mensagem. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é por que dele, ou portanto dele, ou somente dele. Por que dele? Porque ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte inesgotável. Quando o apóstolo Paulo escreve por que dele, ele entende que tudo que ele necessita, tudo que ele precisa, tudo que ele anseia, tudo que ele busca vai se encontrar somente em uma pessoa, em Jesus. Por ele, ou por ele, é o que o pastor já ministrou na primeira mensagem. Vou gastar a minha vida por ele.
Não importa o que acontecer, mas eu vou gastar minha vida por Ele. E para Ele, tudo que eu fizer tem que render glórias a Ele. Ele é o único que pode receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas olhando para o Senhor como uma fonte, e é uma fonte inesgotável, não tem como a gente não pensar logo ou arremeter o nosso pensamento a uma passagem da Bíblia que está em João capítulo 4, onde o próprio Jesus escreve sobre a mulher samaritana. Talvez você veja aqui porque, mais uma vez, é o segundo encontro das águas. Talvez você veja aqui por causa do pastor Cristian que convidou. Mas eu tenho certeza que não foi apenas o convite do pastor Cristian que você viu na rede social, porque é o segundo ano dessa comemoração tão linda, mas é porque o Senhor preparou um momento para que eu e você estivéssemos aqui. Nós não viemos para cá, mas pastor, eu tenho tanto tempo de igreja, eu tenho já 15 anos de caminhada com Jesus. Pois é, mas Ele marcou um encontro com a gente nessa noite. Talvez a gente está tentando achar recursos em outras fontes. Talvez nós estejamos a achar recurso na força do nosso braço. Talvez a gente está tentando achar recursos na empresa que temos. Talvez estamos tentando achar recurso no trabalho, no emprego que a gente exerce. Na função, seja de vendedor, seja qual for a função que nós exercemos no nosso dia a dia. Talvez o nosso recurso, a nossa fonte tenha sido isso. Devido à correria, não sei se você já percebeu, mas a gente faz meia hora que a gente acordou. Já estamos quase findando mais uma noite. Estou usando de uma analogia, mas se você parar para pensar quão rápido está passando cada dia. Eu não sei se você já percebeu no seu espírito, mas eu sinto que há algo da parte de Deus para ser derramado sobre nós. Mas eu percebo que há um espírito tentando adormecer a igreja para não receber aquilo que Deus tem. E só vamos estar atentos, só vamos perceber isso, entender isso, ter um discernimento disso, quando nós estamos ligados a uma única fonte, que é Jesus. Não adianta, como o pastor falou aqui na primeira mensagem, não adianta a gente vir aqui subir nesse altar e dizer: você vai ser abençoado, você vai ter riqueza, a tua geração vai ser abençoada. Tudo isso é bíblico, é promessa de Deus e ela vai se cumprir, como está em Salmo 37, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E está tudo já ali descrito, nós vamos viver tudo isso. Só que isso não é tão importante o quanto a gente está linkado, ou prostrado, ou bebendo da fonte que jorra para a vida eterna. Não é tão mais importante do que eu e você estarmos ligados à fonte que tem um nome que é sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Tudo que a gente vai conquistar é fruto do meu e do seu trabalho. Sonhar é bom, é importante, porque o ser humano é movido por sonhos, mas nada se compara ao nós chegarmos àquele lugar de entrega, de renúncia, de buscar o Senhor em todo o tempo. Não importa as situações que a gente viva, não importa o problema que a gente enfrente, não importa, as dificuldades que apareçam, o medo que bate na porta, as incredulidades que vêm na nossa mente, mas o que importa é que nós tenhamos esse lugar como referência, que é uma fonte inesgotável, e Ele é Jesus. Glória a Deus. Porque dele é a fonte de todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós ansiamos em ter, nós encontramos em Cristo. Aqueles que estão em trevas, o que eles precisam é da luz de Jesus. Aqueles que estão doentes, o que eles precisam é da cura do Cristo. Aqueles que estão nas trevas, eles precisam ser iluminados pelo Senhor. E nós carregamos essa essência. O texto já foi lido aqui, João capítulo de número 7. Aquele que beber desta água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas só vamos fluir esse rio quando nós estivermos linkados de fato na fonte que é Jesus. Ele é a fonte que nós precisamos, é a mulher samaritana.
ela ia todos os dias num horário diferenciado, porque todas as outras mulheres iam cedo, por causa do sol, do calor. Então elas iam cedinho buscar água no poço de Jacó, do pai Jacó. E Jesus indo com os discípulos, ele falou assim: não venham passar por Samaria. E os discípulos olham assim: mas Senhor, o Senhor bem sabe que os judeus ou os samaritanos não se dão com os judeus, então o Senhor vai arrumar confusão. Não, mas me importa passar por Samaria. Mas Senhor, se eles te pegarem, o que vai acontecer? Não, mas me importa. Em outras palavras, eu já marquei um encontro com alguém lá, e ela precisa de mim. Depois vocês vão entender o enredo do negócio. Vamos lá, chegaram no posto. Vocês vão para a cidade, porque se vocês ficarem aqui, vocês não vão entender absolutamente nada. Vão para a cidade comprar comida. Vai lá comprar marmita que eu fico aqui esperando vocês. Jesus sentou na beirada do poço, e lá vem a mulher no sol escaldante, no horário diferenciado, com o seu cântaro na mão, porque todo dia ela fazia isso. Todo dia ela subia até o poço do pai Jacó para pegar a água para matar a sede dela. E ela chegou com o cântaro e ela encontra, ela nem deu bola para Jesus. Jesus está sentadinho. Tem um pouco de água para beber? O Senhor sabe que os judeus não se dão com o samaritano. Por que o Senhor pede água para uma mulher samaritana? Aí Jesus, eu estou resumindo, Jesus olha para a mulher e fala assim: se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse que a fonte está falando com você, se tu soubesse que se a água que lhe der, você nunca mais terá sede, se tu soubesse que eu sou o que você mais está precisando, se tu soubesse que a partir desse encontro a tua vida vai mudar, se tu soubesse quem está falando contigo, mulher. A mulher voltou com o cântaro, melhor dizendo, a mulher chegou com o cântaro. Quando ela reconheceu, porque daí Cristo se revelou a ela, Cristo apresentou-se para ela, disse assim: eu vim para matar a tua sede, a qual essa água nunca vai matar. E ela sempre dando desculpa: não, mas Senhor, é assim, eu tenho que vir aqui porque não tem ninguém que faça isso por mim. E Jesus tentando falar de quem ele era, e ela deixando desculpa. Quantas vezes a gente dá desculpa, mesmo estando diante da fonte? Às vezes nós estamos diante da fonte e Ele quer se apresentar a nós, e a gente fica: não, mas se o Senhor soubesse quem eu sou, quão falho eu sou. Às vezes eu me sinto nada. Jesus está falando: eu sei de tudo isso, filho. Eu sei de tudo isso, filha. Eu vim aqui para mudar a tua história. Eu vim aqui para transformar a tua vida. Eu vim aqui para saciar a tua sede. Aquela mulher, quando ela teve a revelação do Cristo, o cântaro que ela foi buscar água, ela deixou embaixo. Ela esqueceu. Porque agora o cântaro, ela estava cheia. Ela foi para pegar água no cântaro de barro, mas nem imaginava ela que o cântaro que Jesus queria encher era ela. Ela sai desesperada, desce até a cidade, no centro de Samaria, começa a falar para todo mundo: se vocês soubessem quem falou comigo, ele mudou a minha história. Gente, no encontro fazia 15 minutos. Eu estou, para vocês entenderem o processo. O encontro não fazia muito tempo. E ela falou assim: ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Se vocês soubessem, é Jesus, aquele que os profetas falaram.
Ele disse, vamos lá ver então o que é esse camarada aí. Eles foram, chegaram lá e viram quem era Jesus. Jesus se apresentou para eles. Depois eles chegaram até a mulher e falavam assim, agora a gente sabe quem ele é. Não mais por aquilo que você falou, mas nós também tivemos a revelação dele. Aleluia. E nessa noite Jesus marcou um encontro comigo e com você. Aleluia. Talvez nós temos na correria do nosso dia, nos afazeres, e gente, pasme, porque os dias estão abreviados demais. A gente acorda às 6 horas da manhã, quando veja às 6 horas da tarde. A gente fica, meu Deus, se eu tivesse 48 horas no dia, eu acho que eu daria conta. Não daria. Porque a gente, se tivesse 48 horas no dia, a gente botava mais coisa para fazer. A gente colocava mais coisa para fazer, ao invés de estar no melhor lugar, a gente esquece de beber da fonte, muitas vezes, devido à correria. E o Senhor tem ministrado isso muito forte no meu espírito. Se filho, é a fonte, o tempo está próximo, tem que estar ligado à fonte todos os dias. Talvez a fonte para nós essa noite é uma fonte do renovo. Talvez a fonte nessa noite é uma água que o Senhor quer derramar sobre nós para renovar a gente e continuar a proclamar o Evangelho que traz pessoas para a luz. Nunca esqueça. Nunca vire as costas para a fonte. A fonte vai continuar sendo eternamente o Cristo. Te direi mais, e aqui eu termino. Todas as vezes que a gente bebe desta água, rio tem que fluir de nós. Irmãos, quem olha o rio passando por aqui, começa lá no interior, ele vem descendo, passa por dentro de Nova Trento, São João Batista, Candalinha, Baté Tijucas e deságua no mar. Então, por onde esse rio passa, ele gera vida. O Senhor não nos chamou para ser cisterna. O Senhor não nos chamou para ser represa. O Senhor nos chamou para ser um rio. Um rio que flui. Porque aonde a água passa gera vida. Ei, deixa eu profetizar sobre você. Onde você passar, vai gerar vida por onde você passar. Onde você passar, vai gerar cura sobre o enfermo e o doente. Onde você passar, onde havia trevas, vai ser gerado luz. Porque nós carregamos a essência do Cristo. O Senhor não nos chamou para ser cisterna. O Senhor não nos chamou para ser represa. Ele nos chamou para ser um rio que flui. E aonde o rio passa, como Ezequiel 47 fala, ele floresce. E nós estamos na estação mais florida, mais cheirosa, mais colorida, que é a estação da primavera. Deixe o rio fluir. E não se aparte da fonte, que é Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pastor Alessandro me fez lembrar, tanto eu como o pastor Regis, a minha mãe, e muitos outros irmãos aqui, Zé Stelmar, durante muito tempo nós fomos pastoreados, mentoreados por um apóstolo chamado Luiz Carlos, né? O Jair também foi aluno dele da Escola de Líderes. E eu me lembro que eu tinha uma célula na cidade de Nova Trento. Essa célula ficava na casa do Rubens. O Rubens hoje tem uma lavação de automóveis lá em Nova Trento, lá do posto de gasolina. Ainda é o meu lavador oficial. O Rubão, eu dizia que ele era minha perna. E a última vez que eu convidei o apóstolo Luiz Carlos para pregar numa célula em Nova Trento, o apóstolo Luiz Carlos pregou exatamente essa palavra. E eu nunca vou me esquecer. Aquela mulher, depois de ter um encontro com Jesus, ela saiu para falar dele para a cidade inteira. Eu fico pensando, se nós não estamos falando de Jesus para as pessoas lá fora, é porque alguns de nós talvez não estamos nos encontrando como Jesus, como a gente acha que está. Porque se eu estiver realmente me encontrando com Ele, não tem ninguém que se encontra com Ele que não vai querer falar dele para todo mundo. Por isso que eu marquei esse encontro aqui, para você se encontrar com Ele.
Na verdade não foi eu que marquei, foi ele que marcou. Porque eu tenho certeza que depois desse encontro, você vai querer falar dele. Amém? Se você não estiver falando. Glórias a Jesus. Vamos chamar